hoje é para responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no vídeo do dia 1 desse mês, no qual eu avisei vocês que teríamos aí vídeo todo dia do mês de julho, e eu pedi algumas perguntas pra vocês. Cara, teve perguntas muito legais, e algumas que eu ainda não respondi aqui no canal, outras que eu já respondi, mas que já faz anos que eu fiz isso, então vamos retomando aos poucos. Mas antes de responder algumas perguntas que eu separei pra esse vídeo, você já está sabendo do super sorteio que teremos quando atingirmos 95 mil inscritos? Estamos chegando lá, mas eu preciso da tua ajuda para o sorteio ir ao ar logo e atingirmos logo, então, 95 mil inscritos. Para isso, eu tenho certeza que você tem um amigo que gosta muito de ler, ou que tem algum amigo que você quer muito que comece a ler. Compartilhe Literatura com pelo menos essas 2 pessoas, que eu tenho certeza que a gente bate essa meta rapidamente. Confira aqui nesse vídeo, se você ainda não viu, quais os livros maravilhosos, clássicos, imperdíveis, super lançamentos que estarão nesse sorteio, então. Aproveite, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo e clique no sininho para você sempre receber as notificações aqui do canal em primeira mão. Bora lá, vou começar pela pergunta do Arthur Vitor. Ele perguntou: Mel, não sei se você já respondeu isso, mas eu acho que não. Mas por que você cursa estudos literários em vez de letras? É engraçado isso, porque eu nunca, por mais que eu soubesse que eu sou de humanas, e eu sempre quis direito, né, por muito tempo da minha vida eu quis direito, por mais que eu soubesse que eu sou de humanas, eu nunca nem cogitei fazer nem jornalismo nem letras. É claro que eu já pensei na possibilidade de letras, porque muitas pessoas me perguntavam: mas Mel, por que você não faz letras? Isso é muito a tua cara. Mas eu nunca me vi, sabe? É uma coisa muito interessante também, porque depois que eu fui percebendo que dar aula é algo possível pra mim, que eu goste de fazer. A princípio eu não tinha vontade da licenciatura, e é algo que mais recentemente eu tenho tido. Então por que fazer estudos literários e não letras? Primeiro porque letras, acho que tem 40, nem isso, 30% de literatura. E eu fiquei apaixonada pelo curso de estudos literários, que é 100% literatura, praticamente. Portanto, a resposta é simples: estudos literários e letras não são iguais. Por conta dessas diferenças, eu escolhi estudos literários. A Cíntia Costa me fez uma pergunta que vários de vocês já me fizeram. Se eu penso em escrever um livro, e outra, você trabalha só com o canal? Quanto a escrever um livro, Cíntia, eu já tive muito esse sonho, eu já comecei a escrever quando eu era mais jovem, porém, hoje, sabendo como funciona o mercado editorial, o esquema de divulgação, tudo, não tenho mais esse sonho, eu não tenho essa vontade, porque é um processo muito árduo. Eu admiro muito os escritores, todos eles, porque é muito difícil você, primeiro, criar uma coisa de qualidade e, segundo, publicar e depois, mais ainda, divulgar. Então, por conta disso tudo, por conhecer o mercado editorial, eu não tenho mais essa vontade. Mas eu tenho a vontade de escrever um livro, não de publicar, mas só escrever pra mim mesma, sabe? Quanto a trabalhar, eu trabalho sim com um canal, com posts patrocinados e vídeos exclusivos dedicados, porém não é somente com isso que eu trabalho. Eu trabalho também como revisora, que é o meu emprego dos sonhos. Eu amo essa profissão. Eu reviso para a editora Morro Branco, com alguns freelas para eles e com freelas também para algumas outras editoras aqui e ali, e também diretamente com escritores. Então, se você faz parte de uma editora, se você é um escritor e precisa de um revisor, estamos aqui. Fora isso, eu também trabalho na minha faculdade como monitora. Eu sou monitora para calouros até esse semestre, no próximo semestre de uma outra disciplina de produção textual. E até o primeiro semestre de 2018 eu também dava aula num trabalho voluntário para uma ONG, um cursinho aqui de Jundiaí, da minha cidade. Kaique Fernandes me perguntou: como você costuma ler os seus livros para absorver o máximo possível deles? É uma pergunta um tanto polêmica, porque eu vou responder que eu converso com o livro. E como é que você faz isso? Eu escrevo nele. E se você não quer escrever, se eu também às vezes tenho uma edição que, né, não posso escrever nela, eu anoto bastante sobre os meus pensamentos, sobre as passagens, as questões que algumas passagens suscitam pra mim durante a minha leitura. Eu já percebi isso pra mim, que
o tempo que eu dedico para aquela leitura também faz muita diferença. Aquele livro que eu leio muito mais rápido, engolindo, depois eu acabo esquecendo ele mais facilmente. Escreva, vá atrás, depois de terminar a leitura, faça um resumo, um fichamento daquele livro. Tudo isso vai fazer com que você fixe melhor aquilo que você leu, aquilo que você absorveu da leitura. A Ana Mendes me fez perguntas empolgantes. Ela perguntou: qual lugar você gostaria de viajar e conhecer dentro e fora do Brasil, e para qual mundo ou lugar fictício de algum livro que você leu eu gostaria muito de poder conhecer. Bom, lugar assim, real, eu amo o continente europeu, então qualquer lugar. Assim, eu ultimamente tenho muita vontade de conhecer Budapeste, por exemplo. Mas, sei lá, Portugal, outros países, né, que não cidades, enfim. Mas lugar fictício, ai, gente, são tantos, né? Tem a resposta clichê, que é Hogwarts, de Harry Potter, mas um lugar fictício... Opa! Bati aqui na câmera. Ai, vejamos, nossa, é difícil. O engraçado é que eu falei que são tantos, mas na verdade eu acho que são tantos universos criados e não mundos criados, porque meus livros preferidos se passam no mundo real, mas em cidades, em ambientes, em situações criadas que são diferentes das minhas, por exemplo. Então vamos ficar com Hogwarts, vamos? Melhor. Mais ou menos nesse estilo de pergunta, a Renata Zilioto, que tá sempre aqui, então... Beijo, Renata. Obrigada por estar sempre comentando aqui no Literatura. E se ela perguntou, se você tivesse de viver em um livro de distopia, ai, ela dificultou extremamente, né? Qual seria e por quê? O dela seria Admirável Mundo Novo. Eu acho que eu não entraria em Admirável Mundo Novo porque, cara, eu acho que não daria certo pra mim. Eu sou extremamente apaixonada pelo universo criado em Fahrenheit 451, principalmente por conta do final. Quem leu, eu acho que vai me entender nesse sentido, assim. É super poético. Então, com certeza, seria Fahrenheit 451. Tamires Ramos me fez várias perguntas. Queria que você falasse os motivos pelos quais não gostou de Ana Karenina hoje. Se eu ainda concordo com os pontos de vista do meu vídeo resenha. Se você ainda não viu, tá aqui em cima. Eu adorei fazer aquele vídeo. E sim, ainda concordo. Mantenho as mesmas opiniões, assim. Eu acho que nem entendo por que o livro se chama Ana Karenina. Não gosto muito do núcleo propriamente da Ana Karenina, porque enquanto pessoa mesmo, isso é uma opinião muito pessoal, eu não gostei dessa personagem. Eu acho que mais da parte de atitudes e não tanto, assim, da construção dela. Por isso eu acho que tanto o personagem, quanto a pessoa, quanto a construção do Lievin são belíssimas, assim, coisas belíssimas no livro. É o núcleo que eu mais gosto, e eu acho que é o que mais aproveita, assim, a discussão em torno das questões históricas ali da Rússia. É claro que o Lievin representa mais a parte do campo e a Ana mais a parte da cidade, eu entendo isso. Eu acho que entendi isso mais recentemente do que na época que eu fiz o vídeo, que eu li o livro. Mas ainda assim, ai, pessoalmente não foi uma personagem que eu gostei tanto assim de conhecer. Eu acho que vocês me entendem, né? Geralmente a gente tem algumas personagens que a gente não gosta tanto assim. E outra pergunta, quando você se depara com palavras que não conhece, não entende, o que você faz? Procura o significado ou deixa fluir a leitura e espera que o significado venha sozinho até você? Tenho muita dúvida nisso. Alguns anos atrás eu tinha caderninhos com palavras diferentes assim, mas isso acaba fazendo com que perdemos tempo às vezes, mas parece realmente necessário saber as palavras. Qual a sua opinião? Eu penso que você não deve ficar parando a todo momento para pesquisar uma palavra, até porque, sei lá, numa página você não conhece várias palavras, ainda mais clássicos, por exemplo. E isso vai tornando a leitura muito truncada, parada, enfadonha. Parece que ela não rende. Algumas palavras você depreende pelo contexto, entende a partir dali, porém outras não. E são essas palavras que a gente precisa prestar bem atenção porque elas podem voltar. Quando elas voltam, às vezes a gente entende pelo segundo contexto, né? O novo contexto, ou não também. Se ela se torna muito recorrente e você percebe que é uma palavra essencial para você entender o livro, a história, o enredo, e você não tá conseguindo entender, aí sim eu acho essencial mesmo procurar no dicionário. Mas isso depois que você lê e lê e lê.
Não precisa ficar parando toda hora. A mesma dica que eu dou para a leitura de livros em outra língua. Você não pode parar a todo momento para pesquisar aquela palavra, porque senão você não vai conseguir concluir aquele livro. Ou vai demorar muito e o seu entendimento da história vai ser muito pouco aproveitado, sabe? Se você tem o hábito de ler com um lápis do lado, também às vezes isso ajuda um pouco a você circular a palavra ali rapidamente quando você passa o olho por ela, e depois que você termina aquele capítulo, aquela quantidade de páginas que você estava querendo ler naquele momento, aí você volta para o dicionário e vê todas as palavras que você circulou. Mas não é necessário. Mariana Viana perguntou: quais são os seus outros hobbies além da leitura e séries? Recentemente tem sido desenho. Eu gostava muito de desenhar quando eu era mais jovem, bem jovenzita mesmo, mas era um desenho só lápis e copiando mangás. Passou mais de 10 anos sem eu desenhar e agora eu voltei com essa paixão. E estou aprendendo no momento, principalmente aquarela, que eu estou amando. A pergunta da Esther Garcia é a seguinte: dá dicas para quem quer começar um canal, como se organizar, manter a motivação e etc. É bem interessante essa, porque várias pessoas me perguntam até isso, e desde o comecinho do canal. Meu conselho de ouro é: mantenha uma frequência. Tenha sempre aquela frequência, como eu comentei no vídeo de ontem. Ter frequência é você fidelizar o seu público, é você criar uma espécie de amizade com quem te assiste. E ele sabe que você vai estar sempre ali, que ele pode procurar, que ele vai ter novo conteúdo. E isso é precioso. Mantém muito a motivação, porque você acaba recebendo sempre as respostas das mesmas pessoas ou do público frequente ali do canal. E a organização é realmente fundamental, porque você programa todo o conteúdo. Se você não tiver tudo esclarecido, se você não souber qual vai ser o destino do conteúdo do seu canal, nem o seu público consegue entender o que ele pode buscar com o seu conteúdo. Sim, é tudo uma questão de organização, de frequência e de você respeitar a opinião de quem te assiste. O que eu falo é que você não pode ficar sentado esperando chegar e o conteúdo ser criado sozinho. Você precisa sentar a bunda na cadeira e trabalhar. Minha dica final, assim, rapidamente, é: tenha muita paciência e persista. Vá atrás realmente e tenha em mente que vai demorar um pouco para você começar a ter retorno. Mas um dia ele chega, se você fizer tudo certinho, bonitinho, com respeito, muita sinceridade, que é a base do seu canal, principalmente de opiniões. Então, siga adiante, não pare. Tem aqui algumas perguntas de duas leitoras que me acompanham, que eu coloquei juntas, porque faz todo sentido estarem juntas. A Lili Neves me perguntou: por que gosta tanto de livros clássicos? Qual livro clássico te apresentou ao gênero e te instigou a ler mais? E a pergunta da Mirella Silva é: quais livros você indica para quem quer começar a ler clássicos? Bora lá! Eu amo ler clássicos porque eles são muito diversos e com eles a gente consegue ver representado mesmo e muito lindamente, bem construído, uma situação, um contexto de determinadas épocas, de determinadas culturas. A partir disso, você enriquece a sua bagagem cultural. Você passa a conhecer outros mundos, outras realidades, na verdade, acho que essa é a palavra certa aqui, as quais você não tinha contato e que você nem poderia ter contato. Eu, por exemplo, nunca fui pra Rússia, não sei se um dia eu vou pra Rússia. Se eu leio um livro de um russo que fala sobre a Rússia, o que geralmente alguns clássicos fazem, cara, é muito interessante nisso, porque eu acabo absorvendo muito dessa cultura, desse modo de pensar que é tão diferente do meu. Fora isso, tem algumas obras clássicas que falam sobre questões universais e não somente próprias daquela cultura, daquele contexto histórico, daquele país e nação. Os clássicos, gente, eles são bem escritos. E o que você precisa na literatura é realmente de enredos, de obras bem construídas, o que é muito difícil de acontecer e por isso que eles são tão premiados e tão bem falados. Isso não significa que você tem que gostar de todos eles e achar realmente que todos eles são bem escritos, mas isso acaba sendo algo mais geral. A maioria pensa que sim, não quer dizer que você precise também. O livro que deu um estalo assim pra mim, realmente, antes eu já havia lido alguns, mas não tinha me apaixonado por eles, eu acho que foi Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, minha escritora preferida. A partir de então, cara, eu sempre procurei outros clássicos e me envolver com eles.
e como que eu cheguei até eles. E eu acho que isso responde à pergunta da Mirella Silva, né? Quais livros você indica para quem quer começar a ler clássicos? Se você quer começar a ler clássicos, leia aqueles que te deixam curioso, que te instiguem. Não o que o outro fala que é o melhor e não sei o que. Não. Eu, na época, eu tinha muita curiosidade para conhecer mesmo, para passar por aquela experiência da leitura de Mrs. Dalloway, porque eu ouvia várias pessoas falando daquilo, pesquisei sobre o enredo, achei interessante e fiquei curiosa. Se você tem a curiosidade, vá atrás. Então, minha dica é: leia os clássicos que você tem curiosidade para ler. E uma dica também importante nesse sentido é: tente ler uns mais curtos e não mais fáceis, mas mais acessíveis, eu acho. Porque aí você vai ficar cada vez mais instigado também e vai parecer muito possível de primeira mão. Tudo é possível, tá? Mas a base da curiosidade, ela acaba sendo intensificada. Acho que deu pra entender? Então, a curiosidade pra mim é, assim, a chave aqui da questão. Aí o Ali fez a pergunta: a Pachemu Uchish Ruski Yazuk. Essa pergunta, pelo que eu entendi, né, porque esse verbo aqui eu ainda não aprendi, eu aprendi outro verbo para aprender, para estudar uma língua, mas ele está me perguntando por que eu decidi estudar russo, aprender russo. Para quem não tá me acompanhando, principalmente no Instagram, no semestre passado, né, até junho, eu estava aprendendo russo. Eu fiz 4 semestres, então, de russo. Não tem nada a ver com a Copa. O russo pra mim é uma língua, assim, muito... tem a ver com curiosidade também. Eu queria muito conhecer uma língua com outro alfabeto. E eu aprendi dentro da faculdade. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Que muitos de vocês me pediram, inclusive. Mas eu quis aproveitar o que minha faculdade me oferece. E dentro da faculdade eu tenho a oportunidade de conhecer diversas línguas. Então, unir o útil ao agradável, eu não teria a oportunidade, não dessa forma, fora da faculdade, de conhecer russo ou qualquer outra língua mais difícil, porque é caro, é difícil de encontrar. Enfim, quando, né, que eu teria a oportunidade de parar, sentar só pra estudar russo, uma outra língua, enfim, que é difícil a gente usar aqui. Para um brasileiro, pelo menos. E me surpreendeu muito, viu, gente? Porque eu não esperava gostar tanto dessa língua. E eu estou apaixonada, assim, pela língua, pela cultura russa. Bom, então foram essas as perguntas que eu separei dessa leva. Espero que vocês tenham gostado de todas as minhas respostas, das perguntas. Espero que elas tenham sido as suas também e que, enfim, vamos conversar sobre todos esses assuntos aí literários e de línguas. Espero que realmente que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E a gente se vê no vídeo de amanhã. Tchau, tchau!